Bem-vindos ao PodMed, o seu podcast de medicina, do pré ao consultório. Eu sou a professora Keila, de Química, do Diferencial Medicina. E aqui vai ser o nosso ambiente para conversar sobre tudo que envolve o sonho da medicina. Vai dividir esse momento com a gente. Conheçam também minha companheira de mesa, a host, que vai se apresentar agora. Boa tarde, gente. Meu nome é Maísa Favoreto. Eu sou bióloga, formada pela UFES e acadêmica de medicina pela EMESCAM. Agora eu estou entrando, na verdade já estou no 8º período. E também sou mentora de alunos que também desejam ser aprovados em medicina nas faculdades aqui do Espírito Santo, seja a própria EMESCAM, o Multivix, o VV, o UNESC. E também mentora de alunos que já ingressaram na faculdade, mas estão tendo alguma dificuldade na vida acadêmica deles. E agora vou apresentar a nossa convidada de hoje. Queria dar muito boas-vindas a Daniele Moraes, ela que é mãe de 2 filhos, super dedicada à família e tem uma relação de longo prazo com a medicina, que começou na adolescência, mas precisou esperar por 20 anos até o tão esperado momento de ingressar na faculdade. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada. É um prazer estar aqui. É nosso espaço para dividir essas histórias, né? E passa por aqui quem acabou de sair do ensino médio, ingressou na faculdade, quem está vindo de outra carreira, né? Está mudando de área. E uma parte que a gente ficou super curioso para entender entre terminar o ensino médio e começar a se preparar, decorreu 20 anos. 20 anos. Como que foi? Por que não no final do ensino médio? Sempre foi o sonho da medicina? Conta pra gente como é que foi esse tempinho que rolou entre pequeno espaço. Uma pequena lacuna. Sim. Então, terminei o ensino médio em 2000, com 18 anos. Só que eu casei, né? E a rota acabou sendo recalculada, já era um sonho. Desde que eu ingressei ali no ensino médio, eu já estava focada nisso para fazer o vestibular. Mas com o casamento, com a pouca idade, a imaturidade, acabei adormecendo esse sonho por conta de tabus, né? Há 20 anos atrás não era... Não se cogitava alguém dividir a atenção da família com o curso de medicina, que a gente sabe que é intenso, né? E apesar de sermos só eu e meu marido, eu falei, realmente não vai ter como eu me dividir aí, porque eu ouvia coisas do tipo, como que você vai cuidar da sua casa? E as coisas de casa? E o marido? Enfim. E acabei adormecendo esse sonho aí, internalizei isso. Não tem como esse discurso não ter um peso, né? O bom é que o tempo passa, a gente está conseguindo cada dia se afastar, mas com 18 anos. Com 18, você sim. Escutando não dá para conciliar, você acredita que não dá para conciliar? Eu abro até um parêntese aqui, que eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que é um período muito cedo para você decidir uma profissão para a vida, né? Poucas pessoas têm a maturidade necessária que pede para uma decisão dessa, né? E os que não têm, acabam sofrendo um pouco mais, né? Enfim, tem aqueles que mesmo não tendo, segue, dá certo, enfim, cada um tem o seu ritmo aí, mas a minha experiência foi essa, acabei internalizando, porque na ocasião eu prezei muito pelo meu casamento, pela formação da minha família, que também era um sonho, coisa que eu não me arrependo. Hoje nós vamos para 23 anos de casado, com 2 filhos lindos, como você falou aí. E assim, o saldo dos últimos 20 anos, 23 anos, é muito positivo. Mas teve realmente esse recálculo de rota aí que teve que ser feito, de um sonho que vinha desde a adolescência, do ensino médio, e que precisou esperar um pouco mais. Para começar... Para colocar em execução. Para colocar em execução, né? É isso, você traçou um outro caminho para poder chegar no lugar onde você queria chegar. E você não sentiu, assim, quando você... eu casei e não vou seguir o meu sonho que eu estava planejando. Você não se sentiu, um pouco meio mal, assim, por ter mudado o seu caminho, assim? Ou pra você foi tranquilo até porque você estava ocupado com uma outra vida, né? Com outros desafios.
Exatamente isso. Na verdade, não tinha tempo para eu pensar naquilo que eu deixei de viver. Eu estava vivendo o que eu escolhi, né? E vivi intensamente. Eu costumo dizer que eu não me arrependi por conta do saldo que eu obtive com isso. Era né? também o lugar onde você queria estar. Exato. É muito aquilo de cada pessoa tem o seu tempo, né? Nunca você está adiantado e nunca você está atrasado. Cada um tem o seu próprio tempo. Exato, porque eu não sei como que teria sido esse percurso, eu digo no âmbito familiar, pessoal, se eu tivesse ido por outro caminho. Então, obviamente que fica aqui, poxa, teria dado, por que eu não fiz? Mas eu prefiro não pensar nisso e pensar, que bom que está sendo agora. Pelo menos eu estou vivendo uma outra realidade e eu estou conseguindo viver isso com a minha família, que é melhor ainda, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Sempre assim, nas conversas, né, ao longo desses dias que precede a gente estar aqui, a gente estava vendo, é uma prioridade absoluta para você a relação com a família, o cuidado da estrutura da família, a saúde emocional da família. E nesse momento você está no terceiro período de medicina. Como que está sendo isso? Porque medicina é um curso que exige muito. Impactou? Sim. Como é que está sendo? Em algum momento aqui a gente vai falar como que nós colocamos de novo esse sonho para reavivar, né? Uma proposta que meu pai me fez, enfim. E dentro dessa conversa, eu lembro que numa das vezes eu falei isso para minha mãe. Qualquer projeto que eu siga, ele é secundário quando ele é comparado com a minha família. O meu projeto primordial é a minha família. Então, se for qualquer coisa que vá trazer prejuízo para minha família, não vai. Não vai. Que lindo isso, então, né? Lindo. É a minha prioridade número 2, porque a primeira é Deus, né? Então, a minha família, é a minha missão aqui na Terra, né? Cuidar do meu marido, dos meus filhos. Então, qualquer projeto que impacte, que vá trazer prejuízo à minha família, ele está descartado. Então eu falei isso para minha mãe, eu vou aceitar, eu não estou aceitando a qualquer custo, estou aceitando porque eu estou respaldado pela minha família. Como falei para você na nossa conversa informal, meu marido é o meu maior incentivador. Os meus filhos são os meus maiores incentivadores. Você tem uma equipe. Eu tenho uma equipe. Você tem uma equipe. Eu tenho uma Conta equipe. isso pra gente. Como que foi essa volta? É agora que eu vou fazer. E como que vocês reorganizaram isso? Até para investimento e tudo mais. A palavra é exatamente essa, reorganização, né? Porque a gente o meu filho mais velho tem 15 anos, então 23 anos de casado com um menino de 15, ele agora já tem 16, um de 16 e uma de 11. Então a gente já vinha há muito tempo dentro daquele estereótipo, né? Meu marido empregado, eu sou empresária, tenho uma empresa que eu faço a gerência da empresa, enfim, dou conta da casa, enfim. Então, qualquer decisão que tire ali dentro a família daquela rota precisa ser pensado, né? Quando chegou a proposta da medicina, para eu retomar o sonho e executar, a primeira coisa que eu falei foi como que a gente vai fazer, porque é um projeto que impacta a vida de todo mundo, né? Todo mundo, querendo ou não, o estudante de medicina, ele tem que ter essa rede de apoio, porque senão fica muito complicado. E a minha rede de apoio, ela tem sido sensacional, assim, a readequação, o recálculo da rota, juntamente com os meus familiares, que são os meus pais, meus irmãos, foi fundamental para a gente conseguir adequar. Aí no dia a dia a gente vai vendo. É um dia de cada vez. Um dia é um problema com uma coisa, outro dia é um problema com outra. A gente não sofre por antecipação, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. A gente vai vendo um dia de cada vez, como diz a Bíblia. Basta cada dia o seu mal. E a gente tem conseguido. Estamos no terceiro período aí sobrevivendo. Estou igual o prisioneiro lá na cadeia que vai riscando. Menos um. Já passamos 3 períodos. Mas você volta e meia, você fala que a proposta chegou para você. Como assim a proposta chegou para você? Pois é, isso é uma coisa muito interessante, porque acho que é unânime assim, no conhecimento que é um curso muito difícil para você cursar, seja ele
no particular, ou seja ele numa faculdade pública, né? Sim. Faculdade pública por conta da concorrência, do tempo de preparo, e uma faculdade particular por conta do custo mesmo financeiro. Dentro da minha realidade de família, hoje eu não conseguiria manter um curso de medicina. E eu falo da proposta porque ela surgiu realmente, a proposta veio do meu pai, né? Proposta financeira mesmo, de me ajudar a bancar o curso e poder colocar em execução aquele sonho que estava adormecido. Então, a proposta é exatamente essa. É um patrocinador. É um patrocinador. E quando você terminou, que você fez o ensino médio, naquele momento o seu pai não poderia custear uma particular e agora a realidade permitia? Foi isso que aconteceu, essa mudança? Exato. Meu pai é engenheiro de formação, mas sempre deu aula em curso pré-vestibular, em faculdade, enfim. Ele era professor de física. Então, a gente vivia inserido nesse contexto. E quando a gente despertou esse pensamento medicina, meu outro irmão decidiu que ia fazer ITA, né? A gente estava inserido nesse contexto, meu pai falou assim, ok, vou preparar os dois, seu irmão para o ITA e você para ser médica. E a gente vivia esse universo. Só que isso há 20 anos atrás as coisas eram um pouco mais difíceis, né? E também não tinha essa quantidade de oferta de faculdade particular, as que tinham eram muito caras. Então, confesso que há 20 anos atrás não se cogitava, não era nem por outra coisa, porque era fora da nossa realidade mesmo. O projeto era fazer medicina, mas se preparar aí para quando conseguisse passar numa federal. Numa pública, né? Numa pública. Porque se hoje, para a realidade aqui do Espírito Santo, a mensalidade de uma faculdade de medicina gira em torno de R$8.000, imagina quando não se tinha tanta oferta. Sim. Entende? Sim. Então, é realmente um projeto. Eu não consigo nem mensurar isso para você, até porque de lá para cá a moeda mudou, né? Enfim, então não sei, se você me falar quanto que era, não sei, porque eu nem procurava saber. Era totalmente fora da nossa realidade. Então foi meio que um sonho que ficou adormecido em você, mas pelo que eu entendi também ficou adormecido no coração do seu pai e da sua família, né? Com certeza, de toda a família. Querendo ou não, é um projeto que toda a família vive, né? É um projeto que impacta toda uma família. Impacta todo mundo. Sim. E como é que foi, assim? Uma carta, e-mail? Ei, então, não tem seu sonho? Foi exatamente sonho de 20 anos. Antes da pandemia, ninguém sabia o que viria, né? No início do ano de 2020, foi exatamente assim. Meus pais hoje moram em Belém, no Pará, né? Eu sou de lá, mas já resido aqui há mais de 20 anos. Eu tenho um irmão, o do ITA, hoje ele é oficial da Marinha e reside em São Paulo. E os outros 2 irmãos que moram com a minha mãe em Belém. Um é administrador cursando direito hoje, a outra é pedagoga. Estão todos encaminhados, né, nas suas profissões. E eu estava aqui levando minha vida com a minha empresa, meu marido, meus filhos. De vez em quando surgia aquela... E aquele sonho, aquele sonho. Do nada. Exatamente do nada. Minha mãe fala assim, olha, reúne aí sua família que o teu pai quer falar contigo. Eu falei, tá bom. Só que eu pensei que a conversa ia ser entre eu e eles. Quando eu vi, tava toda a família mesmo. Todo mundo na live. Foi uma conversa via vídeo, né? Ligação de vídeo. Meu irmão lá em São Paulo, eles lá em Belém, a gente aqui. E o meu pai... chegou e falou, minha filha, aquele planejamento de cursar medicina ainda tá de pé? Eu falei, tá, pai, mas qual que seria a proposta, né? Eu pensei, enfim, a gente pensa 1 milhão de coisas em segundos. Ele falou, olha, porque se você quiser retomar e executar aquele planejamento, a gente tá disposto a te ajudar. É a melhor live da vida, entende? Você foi sorteado neste momento. E assim, é um choque porque você não é todo, como você fala, né? Você não entra numa live sabendo que vai receber uma proposta dessa. É um curso muito oneroso, né? Como você falou, uma mensalidade aí durante 6 anos de R$8.000 é bastante custoso. E assim, meus pais, meus irmãos sabem da gratidão que eu tenho pelo investimento que ele está fazendo, né? Sim.
eu falo pro meu marido que não é todo pai, mesmo tendo condição, que faria uma proposta dessa para um filho. Teoricamente, ele não teria mais obrigação nenhuma, eu já sou casada, Sim. né? Enfim. Mas é aquilo que nós conversamos aqui, é um sonho de toda a família. É de uma generosidade de todos os envolvidos. Ele é né? muito generoso, meu pai é muito generoso. E Você acha que talvez era um sonho, assim, que ele poderia falar, não, isso eu tenho que realizar aqui em vida? Talvez, o que você acha que fez ele voltar com essa ideia, assim, à tona de novo? Legal você perguntar isso, assim, eu não sei se de repente ficava isso, eu tenho que realizar isso em vida, mas em 2018 eu tive uma situação onde eu fui passar 6 meses em Manaus, que é a cidade do meu marido, por motivo de saúde na família, a gente precisou ficar lá 6 meses para dar suporte, e lá, do nada, surgiu assim, vai ter o vestibular aí de medicina para uma faculdade particular, eu vou fazer. Depois que eu fizer a prova, se eu passar, eu vou e falo com o papai. Sim. Eu passei. E na ocasião, eu peguei o telefone e falei, pai, olha, eu queria fazer uma proposta. Eu queria fazer uma proposta. Não se sinta obrigada a dizer não. O senhor é a única pessoa para quem eu poderia pedir. Eu não vou pedir isso para qualquer pessoa. Estou pedindo para o senhor porque o senhor é meu pai. É um pedido de filho. Mas não quero que impacte em nada no seu orçamento. Se eu só disser que não dá, não tem problema. Eu fiz a prova para uma faculdade particular aqui e passei. O senhor acha que tem condições de me ajudar? E foi notório, assim, na resposta dele, aquele não, sabe, quando você quer dizer sim, mas você não tem como dizer sim. Ele disse, minha filha, agora não tem condições. Então, eu acho que foi daí que despertou. Não sei se era uma coisa que eu tenho que executar, não sei. Mas quando ele viu que o sonho ainda estava presente, poxa, porque eu fui lá, fiz a prova e tal, demonstrei pra ele isso, né? Porque até então a gente não conversava mais sobre isso, a vida foi passando, enfim. Então foi aí que eu acho que meio o gigante despertou. Acho que o verbo nem é ter, né? Acho que foi um querer. Foi depois de 18 anos, né? Que ela começou e depois de 18 anos que ela foi fazer a prova de novo. Sim, faz Então todo ele viu sentido. assim, poxa, ela quer. Aí eu não sei, eu nunca parei pra conversar com ele sobre isso, tipo, de lá pra cá o senhor foi se capitalizando? Então, não. Sim. Simplesmente respeitei a resposta dele, como eu falei, o não, ele, né? A resposta seria dele, não queria que fosse nada forçado, mas eu acredito que sim, de lá pra cá ele pode ter, né? Se E organizado alimentado, se capitalizado, enfim. Agora, como mãe, assim, eu penso, e você é mãe também, deve ser muito gratificante pros pais, pros responsáveis, você ter a possibilidade de realizar um sonho de um filho enquanto uma pessoa adulta que já está na vida dela há muito tempo. Porque é normal a desconexão no sentido de você não participa mais das decisões, das responsabilidades, tudo. E de repente uma situação que te bota no protagonismo da vida de um filho. E o orgulho que ele deve ter de você, né? Conduzindo a vida, com os netos. E poder voltar e participar, não sei, acho que eu ia gostar muito disso, entendeu? Muito diferente, Não né? é? Sim. Talvez por conta do laço mesmo que eles têm muito forte, né? E da médica da família que queria ter e também, porque né? era um sonho de todo mundo também. Era só dela. E assim, como eu falei, né, a minha família, meus familiares, eles são muito presentes, né, apesar da distância. Hoje a gente dá graças a Deus pela tecnologia, que todo mundo se vê, enfim, e isso faz com que eles são muito presentes na vida dos meus filhos, assim como os meus sogros também, meus cunhados, enfim. Isso acaba gerando esse vínculo, esse laço fortalecido, essa questão de vou investir no sonho ali porque o sonho dela é o meu também. É outro conceito de rede de apoio. É outro conceito. Não tenha dúvida. Porque, imagina, você é de Manaus, né? De Belém. De Belém ou Belém. Manaus? Belém. Eu sou de Belém, meu marido que é de Manaus. Isso. Tá aqui no Espírito Santo. A rede de apoio física tá toda fora. Mas isso é outro lugar de rede de apoio emocional, o suporte. Olha, 3º período de medicina, o sonho já tá acontecendo. Mas conta pra gente da parte do pré-vestibular.
que é aquela parte que eu acho que é Terror de todo mundo, né? o terror, né? Porque quando você tá na faculdade, a faculdade não é fácil, Sim. todo mundo sabe, mas é o seu sonho. Você já tá lá dentro. É fazendo medicina, Sim. entendeu? A fase do pré, conta pra gente como é que foi, como é que você traçou a estratégia pra preparar, pra onde você foi primeiro, conta, como é que foi? Muito engraçado isso, porque assim, de fato é um período complicado, conturbado, e imagina para alguém que está fora desse contexto, às portas de completar 40 anos, então tem até algumas histórias engraçadas, porque eu estava totalmente fora desse contexto, né? Eu não sabia o que procurar, para onde ir, enfim. Aí quando eu comecei a pesquisar cursinho e tal, que eu ligava... engraçado pela minha voz, já perguntava assim, mas você tá querendo informação pro seu filho ou pra sua filha? Então, É pra Tanto mim que mesmo. teve uma hora que eu já levava na brincadeira, eu chegava, olha, qualquer conversa que a gente vai ter aqui, vai ser pra mim mesma, é tá? pra mim, entendeu? Ok, mas eu quero medicina, é agora. Mas era muito engraçado, assim, esse espanto e até esse estereótipo que tem do pai vai lá pra procurar pro filho, né? Enfim. Mas hoje aqui no Espírito Santo a gente está bem servido aí essa questão, esse universo de preparo para as particulares principalmente, né? Para o Enem também. Como não era meu foco, eu acabei indo para as particulares. Mas é um período bastante conturbado. Para mim foi um pouco mais difícil porque eu estava naquela ansiedade de mudar totalmente a rota, né? Uma mudança de 180 graus ali, sair daqui para ali. Então, toda aquela ansiedade de um cursinho pré-vestibular somado a você tá mexendo com a estrutura da sua família, recalculando ali o que tem que ser feito. Então, foi um pouco mais conturbado. Mas é um momento assim fundamental. Algumas pessoas, inclusive, têm uma certa repulsa, assim, quando fala pré-vestibular, né? Como se fosse algum demérito. Não vejo como sendo, né? Enfim, cada um tem seu tempo. Mas eu preciso dizer que nesse período, o apoio da família é muito, muito importante. Sim. Né? Eu iniciei a minha trajetória aí. Meu pai sempre foi muito realista comigo. Desde lá de trás, quando ele falava... se você quiser passar numa federal, a gente vai fazer um preparo aí 2, 3 anos. Como agora, a mesma coisa. Minha filha, olha, a gente vai fazer um planejamento para você passar em 2 anos. Não queira começar agora e já passar amanhã, não. A gente vai fazer um cronograma e a gente conseguiu isso em 1 ano e meio. Nossa, e ouvir isso tira um peso das costas, sim. né? Porque passar em medicina, uma das coisas assim que é muito característico desse processo é as pessoas estarem se sentindo pressionadas. Entendeu? Dentro da minha trajetória, quem mais me pressionava era eu mesma. Sim. E engraçado que eu fui pro diferencial já no 2º ano de preparo, né? O primeiro eu acabei indo para um outro pré-vestibular, onde eu não tive, eu coloco isso como sendo um diferencial do diferencial, o acolhimento, né? Essa questão da empatia e tal, porque no outro pré-vestibular que eu fui, eu não tive esse acolhimento. E isso impacta muito, porque é um momento que mexe com as suas emoções. Aí você imagina para uma mãe de família... que a toda hora vinha aquela pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Aí eu lembro que eu fui conversar com o professor, dizer as minhas angústias, dizer, professor, eu tô voltando agora, o que o senhor me indica e tal. Eu lembro que ele foi muito claro, ele falou assim, mas você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu vou fazer para as particulares, mas eu vou me inscrever no Enem também. Enem? São só 20 vagas para ampla concorrência. Então, tipo assim, você já tá descartada. Mas você só precisa de uma, gente. Mas Aí, esse tipo de fala tem um impacto. Um impacto pra mim, que já tô com uma certa estabilidade, já sei o que eu quero, impactou. Você imagina pra alguém que não tem uma certa maturidade. Nesse dia eu cheguei em casa chorando, falei pro meu marido, eu não quero mais saber disso, o que eu tô fazendo, deixa eu aqui pro que eu tava. Liguei pro meu pai, ele falou assim, não, você vai continuar. Você vai continuar. A gente tá dentro do cronograma, já passou os 2 anos? Meu marido disse também, você vai continuar. E nesse meio tempo, eu recebi um presente da minha filha no Dia das Mães, que é o presente que eu guardo até hoje. Eu procurei pra trazer, só que essa semana teve uma arrumação em casa, não consegui, só tenho ele em foto. No Dia das Mães, ela tava com 9 anos,
No primeiro ano de preparo, a gente começou em janeiro, em maio, Dia das Mães, ela falou assim, mãe, eu trouxe um presente pra você, quando eu vi era um papel, uma cartinha que ela fez. E na carta tava justamente falando palavras que eu precisava ouvir naquele momento. E quando isso vem de uma criança, você sente como se Deus estivesse falando pra você, você vai conseguir. Sim. E o teor da carta era, mamãe, não se preocupe. Faça a sua parte. Estude. Ai, que lindo. Que Deus vai te abençoar. É um acalento. Sim. E quando a senhora for médica, eu quero que a senhora também me ajude, porque eu também quero ser. Ai, que especial. Foi assim, eu deixei essa cartinha pregada ali, porque todo dia tinha uma dificuldade. Que às vezes surgia da minha cabeça, mas que às vezes surgia do contexto. Coisa do tipo, mas você vai fazer agora? Isso era constantemente. E você tem que estar muito certo. Então, se você não tiver esse apoio, essa estabilidade, e eu encontrei na minha família que eu falo, no meu núcleo ali, marido e filhos, que é quem está diariamente comigo. Uhum. E por isso que eu falei para vocês aqui em off, quando eu comemoro as conquistas, eu quero incluí-los, porque eles são os que estão sendo mais impactados. São eles que sofrem a minha ausência o dia todo, por ser um curso integral. É o meu marido que fala assim, não, pode ir, pode deixar que eu fique com as crianças. Sim. É o meu filho que entende a ausência da mãe em determinado momento, mas em contrapartida, eu faço o possível para estar sempre presente. Compartilhar também as comemorações. Então, eu chego em casa, eu converso com eles, eu falo como é que foi a aula, eles sabem o nome dos meus colegas de turma. Que bacana. Então, a gente vive isso muito intensamente. Por isso que não é que está sendo mais fácil. Não é que está sendo menos difícil, né? Mas a caminhada está sendo mais leve. Porque eu tenho... Não está sozinha. em quem me amparar. Assim... Só uma história que eu preciso compartilhar com vocês. Você falou isso, né, da caminhada deles juntas. Eu fui numa formatura ontem de medicina e vários alunos meus estavam lá se formando, metade da turma. E teve uma hora que um dos meus alunos entrou. E ele entrou de mão dada com os filhos. Ai, que Na hora que faz aquela entrada dos alunos. Achei muito especial, muito simbólico. Porque é disso, né? Sim. É quem tá sentindo. E engraçado que meu filho falou assim, mãe, quando você se formar... Eu já vou estar com 18 anos. Eu que vou levar a senhora para a formatura. Tá dirigindo. Ele querendo dizer, eu já vou tirar minha carteira. Sim. Falei, com certeza, meu filho. Você que vai me levar. Então, assim, é muito bacana, porque é um sonho que se vive junto. Aí, com aquele jargão, né? Sonho que se sonha junto se torna realidade, né? Porque é mais fácil. É mais fácil. Outra coisa que me veio, assim, na mente com a sua fala é aquele pensamento, né? Que quando a gente tem um porquê muito forte, porque você tem esse porquê sendo alimentado não só pela sua vontade, mas pelos seus filhos, pelo seu marido. Quando a gente tem esse porquê muito claro e forte, o como, não interessa, a gente simplesmente vai fazer, a gente não sabe como vai fazer, mas o como vai vir, de alguma forma. Eu até brinco com meu marido, que eu falo assim, eu preciso que você me diga o que eu vou fazer, porque às vezes eu pergunto pra você se eu tenho que ir pra direita ou pra esquerda, e você fala, se você for pra direita eu vou com você, se você for pra... Adoro. Então assim, é aquela pessoa que me dá o suporte mesmo. É ele que está me possibilitando estar aqui, né? Porque, como eu falei, quando eu não estou em casa, é ele que está com os meus filhos, buscando na escola quando eu não consigo ir. Olha, hoje a aula vai estar um pouco mais apertada, eu não consigo buscar, mas eu faço o possível para sempre estar presente. Então, isso faz toda a diferença na caminhada, né? Você saber quem está do lado. E tem até uma frase aí que fala que não importa o caminho, importa quem está indo com você. Quem tá indo porque com você. Isso faz diferença. Ô, Dani, eu não sei se isso é claro para você, mas você também está impactando na vida de muitas pessoas ao redor. Tem uma das nossas convidadas aqui em um dos podcasts, você voltou o olhar dela para tentar medicina, que era um sonho que estava meio latente, assim. Você está sentindo isso? Então, porque é uma história. Sim. É uma história que inspira.
E eu até parabenizo vocês por essa iniciativa, porque é muito fácil você estar ali no diferencial só postando foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado, mas conhecer a história, né, dos aprovados, porque cada história é diferente uma da outra, cada um tem a sua caminhada. E eu percebi isso com essa história aí de Instagram postando e tal. Obviamente que quando veio a aprovação, eu saí aos 4 ventos, né? Contando para todo mundo. Até então eu deixei em off só as pessoas mais próximas que sabiam, porque nem todo mundo torce por você. Então, naquele momento eu precisava estar aqui, que soubesse quem estaria torcendo mesmo por mim, né? Mas quando veio o resultado, eu fiz questão, e principalmente pela gratidão a Deus, enfim. E é unânime, assim, como as pessoas se sentem realmente impactadas. E algumas, inclusive, chegando, olha, eu sempre quis, mas eu achava que não dava, e agora eu vendo você, a colega que foi lá para o seu cursinho, foi aprovada agora, a Cágisa, né? Então, são pessoas que... E eu fico muito feliz, fico muito feliz, assim, porque eu tento acolher todo mundo para ter o que eu não tive lá atrás, quando eu precisei, assim, desse mesmo suporte, desse mesmo apoio, quando eu decidi fazer, porque primeiro que eu não queria abrir para todo mundo, e para muitas pessoas que eu me abri, eu não via assim, poxa, vai lá, você vai conseguir, tá, né? Semana passada, uma colega que cursou comigo na UFES Contabilidade, já mãe de 3 filhos, ela falou, Dani, eu vi que você tá cursando medicina, como é que é? E tal, não sei o quê, porque eu sempre quis. Eu falei, olha, vai em frente. Primeiro de tudo que eu tenho para falar para você, não deixa ninguém jogar água no seu sonho. Se esse é o seu sonho mesmo, vai em frente. Mas é primordial que você tenha o apoio daqueles que estão perto de você. Sua família, seus filhos, eu não sei se ela é casada, enfim. Mas isso aí é fundamental. Você tem que ajustar isso com quem está perto de você. Porque você não vai conseguir isso sozinho. Você pode até conseguir chegar lá, mas vai ser bem mais difícil. Então, essa parte de impactar, eu fico muito feliz e parabenizo vocês por estar proporcionando isso, porque eu tenho certeza que isso aqui vai impactar um tanto outro de outras pessoas, né? Então, botar uma luz em cima do... de inspiração mesmo, né? Eu tô vivendo isso, nossa, tem várias pessoas que também passaram por isso e agora estão literalmente vivendo o sonho delas. Por que eu não posso, né? Exato. A gente fica assim, não, mas o outro... E até botar uma luz na parte de se traçar uma estratégia, porque não é sobre eu vou abrir mão do meu sonho de medicina, eu vou precisar abrir mão agora e eu vou passar por este caminho e aqui eu vou tentar, entende? Relatos como o seu traz esse olhar para não dar agora, mas vai dar em outro momento, entendeu? Sim. E eu não sei se é aquela história, porque quando você tá grávida, você vê um monte de grávida na rua. Quando você compra um carro vermelho, você vê um monte de carro vermelho. Mas depois que eu fui aprovada, assim, o número de pessoas que também foram, né, na minha turma mesmo. A gente criou um grupinho lá, os 30 a mais da turma, porque pessoas que recalcularam a rota, que buscaram apoio ali da família. Tem um colega de 54 anos que passou a ser a nossa inspiração ali dentro daquele nosso grupo. E é muito legal, muito bacana isso, porque mostra que é possível, independente da idade. Né? Eu costumo, eu ouvi falar em algum momento que a vida começa aos 40. A minha definitivamente literalmente está começando aos 40. Porque eu fui aprovada no ano que eu completaria 40 anos. Maravilhosa essa história. Como tá sendo a faculdade assim mesmo lá? Tem algum comportamento, algum hábito seu que você acha que daria para você falar aqui, que poderia ajudar outras pessoas a levar mais leve a faculdade ou facilitar um pouco essa vida de pré-vestibular até passar? O que você fez assim que te proporcionou ter essa caminhada mais leve, não só pelo apoio familiar que você... Então, eu sou cristã, né? Então eu sempre espiritualizo tudo, eu sempre coloco Deus na frente de tudo e eu me baseio muito no versículo que fala: consagra a Deus todos os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Eu não teria chegado aqui sem a força que o Senhor está me dando, né? É tudo dele, por ele, para ele. Eu sou só um instrumento. E tudo que ele tem me proporcionado, eu busco fazer a minha parte.
né? Porque na própria Bíblia fala que é para nós nos esforçarmos que o Senhor vai nos ajudar. É um curso pesado, tanto cursando quanto na preparação. Então, qual é a indicação que eu faço agora já no âmbito acadêmico, didático, enfim? Busque pessoas que são profissionais da área. Eu tenho uma empresa de seguro. Então, eu falo para os meus clientes que não tem como você contratar um seguro num banco, porque você não está contratando com um profissional. Então, não tem como você buscar uma orientação de um cursinho pré-vestibular, o que quer que seja, com alguém que não seja da área, um profissional. Eu sofri isso na pele, porque eu não estou falando em relação à qualidade de cursinho, não, mas eu fui inicialmente para um cursinho que era totalmente voltado para o Enem. Não era meu foco. Sim. Então, eu não consegui obter o resultado naquele primeiro ano. Depois que... Isso eu atrelo ao fato de eu não estar inserida no contexto, não viver aquele ambiente, né? Tanto que hoje as pessoas que chegam até mim perguntam o que você fez, que eu já sei direcionar. Sim. Olha, vai por aqui, porque esse aqui eu fui, a menos que seja o seu foco. Então, quando eu conheci os cursos específicos para as particulares, eu percebi que isso me deu um resultado melhor. Né? Porque é você conhecer o que você quer, onde você quer chegar e contar com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Então, é fundamental. Assim também na faculdade. Você fazer contato ali com os veteranos. De vez em quando tem um que fala assim, olha, nota não nos define. Porque você chega ali, eu preciso tirar uma boa... Não, você precisa obter o conhecimento, fazer o seu melhor, obviamente. Nota não nos define, bacana. Porque senão você pira. Sim. Porque senão você pira, né? E hoje a gente está vivendo num contexto onde a saúde mental está muito impactada. Né? As pessoas às vezes me perguntam assim, como que você consegue dar conta de tudo? Eu não consigo dar conta de tudo. E ok. Esses dias eu cheguei em casa morrendo de cansada, minha filha fez massagem em mim. Ou seja, nem sempre a gente vai dar conta. Tem dia que eu chego e ainda desabo, não vou conseguir, tal. Não, mas aí que faz diferença quem está do seu lado, né? Então, é muito importante você traçar uma rota de onde você quer chegar, igual eu falei pra você. Meu pai, quando a gente retomou esse sonho, ele foi muito realista. Você tá fora desse contexto há mais de 20 anos. Então, a gente não vai buscar uma coisa de uma hora para outra. Vamos fazer uma coisa gradativa. Qual que é o nosso prazo? É esse aqui. E traçamos uma estratégia para dentro desse prazo. Então, isso é fundamental. Você buscar ajuda de profissionais que são capacitados, que têm conhecimento, né? Para te poder dar o melhor direcionamento. Muito bom. Muito bacana. Na faculdade em si, você acha que o fato de você já ter entrado com 40 anos, isso mexe com a forma como você interage com os professores, com o que está sendo oferecido? Não tenha dúvida, assim, porque querendo ou não, os meninos mais novos ainda ficam um pouco acanhados para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu lembro no cursinho, quando eu era quem mais levantava a mão fazer pergunta, porque eu lembrava justamente da minha época de 18 anos, eu ficava super acanhada. Hoje eu tento ensinar isso para os meus filhos, mas eu sei que menino mais novo tem mais aquele receio de, será que eu tô fazendo a pergunta certa? Eu não me preocupava com isso. É um traço da adolescência. É fácil. Eu não me preocupava com isso, né? E assim, essa maturidade quando você chega na faculdade, não tô dizendo que tem que ser a história de todo mundo, não. É a minha história e eu tô vendo o que isso está impactando. O quanto está sendo favorável para mim estar hoje com a mentalidade que eu tenho hoje. Né? Entrando numa faculdade pesada, um curso pesado que consome muito, e para você ter um bom aproveitamento, para você ter um bom rendimento, você tem que estar ali de forma muito tranquila. Tem que estar bem em todos os aspectos, né? Eu vejo muito isso, assim. Você tem que cuidar tanto do seu bem-estar físico, quanto do seu bem-estar mental, espiritual. Tem que estar tudo muito bem junto e emaranhado ali para dar tudo certo. Não é à toa que o curso de medicina é um curso que tem maior índice de suicídio, né, entre os alunos, porque é algo que impacta mesmo. Então, se você não tiver fortalecido ali, firme com a sua saúde, porque a gente se preocupa tanto com a saúde do corpo e esquece da saúde da mente, né?
que é Sim. fundamental. Essa exigência leva a pessoa ao seu limite, Com né? certeza. E se não cuida dessa parte, não tem como não ter É problemas. isso. Gente, tá acontecendo o sonho, né? Tá acontecendo, tá na Estamos faculdade. Maravilha. Ai, que bom. Que bom estar aqui conversando. Que bom a gente estar tendo esse espaço. O PodMed é isso. A proposta é essa, entendeu? A gente falar do pré ao consultório. Dividir histórias, aprendizado. Compartilhar, Sim. entendeu? Exatamente isso. E antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês um detalhe muito peculiar da minha relação com a Dani e que eu passo isso, eu conto na sala, porque é lindo dessa equipe de apoio que ela teve. As minhas aulas, elas são de 3h30 direto. E chegou um período do curso, como a Dani é de Belém, não tenho rede de apoio aqui em Vitória, que ela precisava levar a filha dela, que tá aqui, a Isabela, pro curso. E ela ficava 3h30 sentada assistindo uma aula de química. E eu rolava desenhos, ela fez a logomarca do diferencial, rolava altas produções. Teve um dia que ela fez um tênis, que eu não sei se é de alguém que tava sentado lá. Era alta criatividade, assim. Gente, é muito lutar pelo sonho. Sim. É muito bacana. Que bom que você tá aqui e que bom que você tá lá. E eu quero aproveitar, assim, para agradecer mais uma vez. Sempre que eu tenho oportunidade de falar com você, eu sempre reitero isso, a questão da sua empatia, do seu acolhimento. Junto com o de Química, eu fiz um outro curso também, que eu também tive esse acolhimento. Isso é fundamental, né? Isso a gente leva para a vida. Eu lembro minha avó falando um ditado que dizia: quem meu filho beija, a minha boca adoça. Então, quando eu percebi esse acolhimento com a minha filha numa situação que era pessoal minha, né? E que você poderia dizer, não, aqui a gente não vai conseguir, enfim. E não, isso faz parte de todo o processo e a gente vê a diferença que faz quando a gente recebe esse acolhimento. Então, parabéns. Para todo mundo que eu indico você, eles são unânimes em dizer essa sua característica do acolhimento. Isso pode ter certeza que faz diferença na vida de todo mundo. É paixão, Sim. paixão pelo que eu faço. E você, se você, a mesma paixão na medicina, entendeu? Vai ser perfeito. Gente, siga lá o nosso canal, assista os nossos vídeos, indique para os amigos. Aqui é o seu podcast de medicina do pré-vestibular ao consultório.